Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje a gente vai finalizar o nosso código da nossa análise estatística, juntando a análise HT e a análise FT. Ou seja, vamos analisar os resultados ao primeiro tempo e os resultados ao segundo tempo. Se você gosta de vídeos com essa temática, cola comigo no nosso canal, se inscreve se você não é inscrito e já deixa o like nesse vídeo. Compartilha com seu colega, seja no grupo do WhatsApp ou no grupo do Telegram. E vamos lá. Aqui no Google Colab, a gente tem a possibilidade de criar códigos e criar texto, né? Já fiz isso com vocês. Hoje a gente vai utilizar uma funcionalidade que a gente ainda não tinha utilizado, que é a funcionalidade de seção. O que essa seção ela nos permite? Ela nos permite agrupar um conjunto de códigos e omitir eles quando a gente quiser. Então, ó, se eu clicar aqui em uma nova seção, ele vai abrir esse link, né, onde a gente pode colocar, por exemplo, seção 1. E dentro dessa seção 1, a gente pode colocar o código que a gente quiser. Então, eu vou colocar aqui um código teste. Print Hello World. E se eu quiser omitir esse código, a gente simplesmente clica aqui e a célula ela fica oculta. Por que que eu estou falando isso, apresentando isso para vocês? Né? Porque no nosso código de hoje eu fiz isso, né? Eu coloquei algumas células ocultas para a gente trabalhar. Isso melhora demais a organização. Então vamos lá. Primeiro passo vai ser importar as nossas bibliotecas e o nosso data frame. Então aqui eu tenho 4 células ocultas. Quais são essas células? Primeiro, importar o pandas. A segunda para ele deixar a tabela bonitinha e a quarta para ele ignorar aqueles warnings, avisos que às vezes aparecem, nem sempre, mas ultimamente eu tenho colocado nos meus códigos, tá certo? Então, importar as bibliotecas. Para a nossa aula de hoje, eu vou utilizar um único data frame, que vai ser o data frame da Inglaterra, primeira divisão da última temporada, a temporada 21-22. Por quê? Porque eu quero mostrar os dados para vocês, quero fazer as contas, então isso fica mais fácil a gente ter poucos dados. Então, vou executar para ele ler o data frame. Aqui é exatamente igual ao código da aula passada, onde a gente vai selecionar as ligas, as colunas que a gente quer e vai renomear as colunas, tá certo? E aqui só para a gente visualizar o nosso data frame. Então, a gente tem 380 dados em cada coluna, e aqui são as colunas que a gente possui, tá certo? Como eu não quero ficar visualizando isso direto, então eu criei a minha seção, que aqui eu posso omitir, né? Posso deixar oculto. Nosso próximo passo vai ser escolher o jogo a ser analisado. Para isso, o que foi que eu fiz? Eu criei uma lista para a gente conhecer a sintaxe, porque eu vou pedir para você digitar o nome do time mandante e o nome do time visitante. Então, o que esse comando vai fazer? Ele vai criar uma lista, chamada lista de times, e ele vai colocar por ordem alfabética todos os nomes, as palavras que estão dentro da coluna home. E aí, ele vai remover as duplicadas utilizando a palavra unique. E vai imprimir na tela a lista de times, tá certo? Depois, ele vai pedir para a gente digitar o nome do home, depois digitar o nome do away, e aqui eu coloquei só para a gente visualizar se está tudo certo. Ele vai imprimir jogo, colocar o nome do home e vai colocar o nome do away, tá certo? Esses print em brancos que eu coloquei aqui, esse print lista de times, é só para a gente deixar mais organizado. Vamos dar uma olhadinha como é que fica. Então, vou executar essa célula. E aqui, ó, esse print lista de times, ele imprimiu essa palavra na tela. E esse print, a lista, né, em si, a variável lista, ele imprimiu todos os times que temos nessa liga. Então, eu vou digitar o nome do home, que vai ser Chelsea, para variar, e o nome do away, que vai ser Arsenal, para variar. Então, o que foi que ele fez? Ó? Jogo vai ser Chelsea versus Arsenal, tá certo? Então, isso aqui é onde a gente está escolhendo qual é o jogo que a gente vai fazer na análise. Nosso próximo passo vai ser o seguinte. Eu normalmente, quando eu vou fazer a análise de um determinado jogo, eu gosto de pegar os dados mais recentes, né? Os dados dos últimos 5 jogos
e os dados dos últimos 10 jogos para fazer uma análise comparativa. Então, o que foi que eu fiz? Criei o primeiro filtro, né, filtro 1, que vai ser, ele vai procurar dentro do nosso data frame, na coluna home, o caractere que eu salvei na variável home. Ou seja, qual é o nome do home? É Chelsea. Então, ele vai pegar o nome Chelsea e vai procurar dentro do data frame, da coluna home, e vai filtrar todos os jogos do Chelsea. Depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse comando tail. O comando tail, ele mostra os últimos 5 dados, as últimas 5 linhas do data frame. Então, eu já filtrei pelos últimos jogos do Chelsea e agora eu estou filtrando pelos últimos jogos do Chelsea. E aí, vou salvar isso dentro da variável df1. A mesma coisa o meu filtro 2, né? O meu filtro 2, só que agora eu vou procurar dentro do meu data frame, dentro da coluna away, eu quero que ele procure aquele caractere, aquele nome de time que é igual ao valor que eu salvei na variável away. Então, o que é que ele vai fazer? Vai criar um data frame 2 com esse filtro, né? Então, ele vai criar um data frame 2 com esse filtro e vai pegar apenas as últimas 5 colunas, as últimas 5 linhas. Se eu quisesse 10, eu simplesmente alterava aqui 5 para 10, tá certo? Então, vamos executar. Depois que ele faz esse filtro, o que é que ele vai fazer? Eu vou concatenar tanto os jogos do Chelsea como mandante, os últimos 5 jogos, e os jogos do Arsenal como visitante, os últimos 5 jogos. Vou concatenar dentro dessa variável que eu chamei df_jogo, tá certo? Só para a gente visualizar, aqui embaixo eu coloquei esse df_jogo para a gente ver como é que é essa variável. Então, ó, isso aqui foi o que ele fez. Então, o que foi que ele... Primeiro filtro, Chelsea jogando em casa os últimos 5 jogos. Segundo filtro, Arsenal jogando fora de casa os últimos 5 jogos. Então, a gente tem aqui, esse vai ser o nosso data frame que a gente vai analisar. É nele que a gente vai calcular as médias de gol do Chelsea e as médias de gols do Arsenal. Só para garantir que eu não sou um robô. Então, esse vai ser o data frame que a gente vai analisar, tá certo? Então, pronto, né? Agora vamos para a análise HT. A análise HT a gente já fez na nossa última aula. Se você não assistiu a nossa última aula, vou deixar um card aqui na descrição, onde a gente mostra como é que a gente faz essa análise HT, mas é o mesmo código, né? A gente calcula as médias de gols, desvio padrão e o coeficiente de variação dos gols, e a gente calcula as porcentagens de over 0,5 HT, 1,5 HT e 2,5 HT. Então, a gente tem as porcentagens aqui, tá certo? E a gente junta tudo isso em um data frame que eu chamei data frame análise HT. Vou executar essa célula e vou ocultar ela. Análise FT, mesma coisa, a gente já fez também essa análise. Vou deixar aqui o card da playlist, onde a gente montou essa análise FT. Se você não assistiu, confere lá, né, após terminar esse vídeo. Então, vamos lá. Aqui a gente calcula as médias de gols FT, desvio padrão e o coeficiente de variação, né, para o jogo todo. E as porcentagens de over 0,5, 1,5 e 2,5 FT para o jogo todo. E aqui eu salvei todas essas informações no data frame análise FT, tá certo? Estou juntando os gols e as porcentagens. Vou executar essa célula e vou omitir ela, vou ocultar ela. E para a gente finalizar, o que a gente precisa agora? A gente precisa imprimir os resultados na tela. Então, ó, criei um data frame chamado df_análise, que vai ser o quê? Vou concatenar a análise do HT com a análise do FT. Vou juntar tudo isso em um único arquivo. Vou criar um data frame 1, né, que vai ser o quê? Ele vai ser a análise, só que eu vou pegar somente o time home. Vou criar um data frame 2, que ele vai utilizar o df_análise, que a gente acabou de criar, e vou pegar apenas os dados do away. O data frame 1, ele vai utilizar o time home, que é o Chelsea, e o data frame 2 vai utilizar o time away, que é o Arsenal. Por que eu fiz isso? Porque na nossa última aula, para cada um dos times, a gente apresentava os resultados dele jogando dentro de casa e jogando fora de casa. Agora não. O Chelsea está jogando em casa, então eu só quero ver os jogos deles em casa.
o Arsenal está jogando fora. Eu só quero ver os gols, né, os dados do Arsenal jogando fora de casa. Então, vamos executar aqui e vamos visualizar o nosso resultado. Então, display, filtro 1 e filtro 2. Quem é esse filtro 1 e filtro 2? O filtro 1 é o time home buscado no data frame 1, que está puxando do data frame análise. O filtro 2 é o time away dentro do data frame 2, que está puxando dentro do DF análise, tá certo? Então, tá aqui, bem bonitinho. O Chelsea, média de gols HT, 0.8, né? Coloquei aqui em cima já para a gente visualizar, ó. O Chelsea, são esses 5 jogos, então a gente tem, ó, 2, 3, 4 gols no HT nos últimos 5 jogos. Uma média de 0.8. Perfeito. O Arsenal, jogando fora, está com a média de gols no HT de 0.6. Então, vamos ver. Arsenal, ele marcou 2, 3 gols nos últimos 5 jogos. Então, dá uma média de 0.6, né? Exatamente do jeito como a gente... do jeito como está sendo apresentado aqui. Então, a gente tem o coeficiente de variação, temos a porcentagem, né? Ó, tudo batendo perfeitamente. E somente para esse jogo, tá certo? Professor Leandro, se eu quiser mudar de jogo, né? Eu quero testar, né? São 10 jogos por rodada, eu quero testar agora o jogo do Tottenham contra o Brighton, por exemplo, né? Ou qualquer outro jogo, o que a gente faz? A gente simplesmente vai em ambiente de execução, reiniciar e executar tudo, né? Vamos reiniciar e executar tudo. A gente não precisa abrir essas células para executar novamente. E quando a gente executa novamente, ele vai novamente perguntar o time do mandante, né? Vamos colocar Tottenham contra o Brighton. E aí ele vai executar todas as outras células e vai mostrar para a gente os jogos do Tottenham em casa e os jogos do Brighton em casa, tá certo? Se a gente quiser conferir de novo as médias, ó, médias de gols do Tottenham em casa, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 gols no HT nos últimos 5 jogos, então a média de 1 gol por jogo. O Brighton jogando fora tem a média de 3 gols a cada 5 jogos, ou seja, uma média de 0.6. Então temos aqui os coeficientes de variação, tudo bem bonitinho, todos os dados que eu já mostrei para vocês anteriormente, tá certo? Fiz esse código para a Premier League, mas você pode colocar todas as ligas aqui, ou você pode simplesmente importar o nosso data frame com todos os dados, desde que seja aqueles que possuem os dados do HT, tá certo? Porque nesse nosso código a gente tem o HT e o FT. Então, apenas das ligas principais a gente tem os dados do HT, tá certo, pessoal? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o gostei, comenta aqui embaixo. E próximo vídeo a gente vai começar a criar metodologias utilizando essas nossas análises, utilizando esse banco de dados que a gente criou, certo? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.